Bem, tá rolando aí na mídia a informação de que o Flávio Dino, ministro do STF, colocou um fim, enfim, nossa, alguma coisa boa, alguma notícia boa finalmente, nos penduricalhos que são muito comuns aqui no Brasil, em várias esferas públicas. Mas no setor judiciário isso é muito mais comum. Bom, um juiz recebe, logo assim, de início de carreira, por baixo, R$ 35 mil. E ao longo da carreira vai aumentando esse seu salário, podendo ultrapassar até a casa dos 40 mil e etc. Se esse dinheiro não te dá a condição de se sustentar, de, por exemplo, tu comprar teu próprio alimento, comprar tua própria roupa, comprar tuas próprias ferramentas ali, livros, celular, sei lá, de conseguir fazer a estrutura do teu próprio emprego, fora, é claro, aquilo que o próprio governo oferece, porque você não precisa comprar o prédio judiciário que você vai atuar. Mas uma forma que o setor judiciário conseguiu encontrar para burlar esse teto de salário, perdão, foram, no caso, os chamados penduricalhos, que são benefícios ali, auxílio paletó. O cara com 40 mil de salário não consegue comprar um paletó. Pô, peraí, né? Auxílio festa fim de ano, auxílio livro, cara, pelo amor de Deus. Bom, então o Flávio Dino, ele proferiu essa medida, né, liminar, com o objetivo de moralizar, a palavra é essa mesmo, moralizar, porque estava imoral a remuneração do serviço público, focando, pelo menos inicialmente, no Judiciário e no Ministério Público. A decisão, ela suspende o pagamento de verbas acessórias, olha só, verbas acessórias, que, somadas ao salário base, faziam com que a remuneração total de magistrados e promotores ultrapassasse o teto constitucional. Então existe um limite para o pagamento de salário no serviço público no Brasil, que não pode ultrapassar esse teto constitucional, porém, eles faziam ali, né, certas artimanhas para conseguir mais benefícios. Essas verbas, elas eram frequentemente criadas por atos administrativos internos, ou seja, as decisões eram feitas pelos próprios magistrados. Aí aqui está um exemplo, né? Auxílio livre, auxílio escola, escola para os filhos, tá? Os filhos do magistrado, porque 40 mil é pouco dinheiro, para evitar o limite salarial imposto pela Constituição. A decisão foi considerada de grande impacto por atingir diversos atos normativos de municípios, estados e da União, abrangendo diferentes esferas do poder. Ou seja, isso acontecia em vários níveis federais. Isso acontece a nível nacional, país inteiro, a União, tanto nos estados federativos quanto nos municípios. Então, o rombo que isso causou, e aqui tem uma matéria do Metrópolis falando sobre isso, que diz o seguinte: até agora, esses pagamentos de penduricário já custaram 6,8 bilhões. Isso aqui é de 2024 para cá, tá? Segundo dados públicos do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, compilados pela coluna, aqui no caso pela matéria do Jornal Metrópolis. O valor foi destinado a apenas, olha o absurdo isso aqui, 18.900 magistrados. E mesmo assim é superior ao gasto do governo com 5 programas sociais que atendem milhões de brasileiros pobres. Eu vou voltar aqui rapidinho para a manchete, porque a manchete fala justamente esse cálculo. Ó. Em 2025, 18.900 magistrados receberam mais em penduricalhos do que 5,37 milhões de famílias que ganham o auxílio gás do governo. Então é muito dinheiro sendo utilizado só ali por desdobrinho, né, enganação dos magistrados para ganhar mais dinheiro. Continuando essa passinha que também é interessante, entre 2023 e 2024, os penduricalhos cresceram 49%. Lembra que a gente falou aqui, ó, que essas decisões elas eram atos administrativos internos, ou seja, internamente eles decidiam quais seriam essas vantagens que eles iriam receber. Cerca de 10 vezes a inflação do período, que foi de 4,8%. No primeiro semestre de 2024, esses pagamentos somaram 5,72 bilhões, no caso aqui, aos cofres públicos. Ou seja, no primeiro semestre de 2025, o crescimento foi de 20,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, cara, eles ficam se retroalimentando. Eles utilizam ali do mecanismo que eles possuem, infelizmente, eles possuem para o próprio benefício, auto se beneficiar, e quando isso é cortado,
uma verba grande que poderia ser utilizada em melhoria de infraestrutura em qualquer esfera nacional, em qualquer local do país, ou então projetos que vão atingir milhares de famílias necessitadas, talvez, para estar ali comprando iPhone, para estar ali comprando o panetone recheado de chocolate daquela empresa gigantesca aqui no Brasil, para conseguir mandar o filho para uma escola de qualidade absurda, que nunca que um filho de um pobre iria conseguir alcançar. Agora, a melhor parte. Os magistrados reagiram, o Ministério Público e magistrados reagiram. Ora por quê? Estão retirando ali nossos penduricalhos, a gente vai continuar recebendo nosso saláriozinho como a gente recebe normalmente, mas estão tirando nosso penduricalho. 15 associações ligadas a carreiras jurídicas entraram no processo com embargos de declaração, ou seja, pedindo para que o ministro Flávio Dino, em um prazo máximo de 5 dias, mostre o porquê que foi retirado. Eu acho que não precisa nem mostrar o porquê foi retirado esses penduricalhos. Ou então pedidos para atuar como amicus curiae. É uma expressão do latim que é muito comum no direito, né? na ciência jurídica, que diz que é amigos da corte, ou seja, aqueles que podem ali ajudar a corte a entender o que é que está acontecendo em determinada decisão, determinada argumentação complicada. Bom, o argumento técnico das entidades é o seguinte: essas verbas do Ministério Público, elas possuem amparo em lei. Claro que elas possuem amparo em lei. Claro que elas são resoluções do conselho da categoria, porque, como a gente viu, são eles mesmos que decidem. Então, até agora, não tinha nenhum tipo de conduta realmente moral até o Flávio Dino chegar em cena que dissesse, cara, isso aqui é absurdo. São quase 7 bilhões, 6 a 7 bilhões de reais gastos todos os anos com esses mimos para que esses caras eles consigam, sei lá, comprar um paletó, trocar de carro a cada 6 meses, talvez. Dizem ainda, né, que a decisão do Flávio Dino ela é arbitrária, ou seja, que ela tá ali sendo feita por vontade própria dele, sem nenhum tipo de fundamentação, sem nenhum tipo de opinião de quem, no caso, né? A opinião dos próprios magistrados que estão sendo atingidos, tadinhos, né? Estão sendo atingidos com isso. Como se eles tivessem que ser consultados para isso. Como se fosse a obrigação do Flávio Dino ou de qualquer outro ministro do STF. Aqui eu fiquei falando do Flávio Dino porque foi ele que fez. Mas como se fosse função de qualquer ministro do STF olhar para assim, cara, isso aqui tá errado, velho. Então, né, vamos corrigir isso aí. Cara, é imoral, é insano, é loucura. E que ignora prejuízos já sofridos pela categoria. Oh, meu Deus do céu. Já que estão sofrendo prejuízo, né, segundo as palavras deles, né, perderam esses penduricalhos, estão ameaçando de greve. Então, trocando ali mensagens uns com os outros, esses magistrados, eles classificaram a decisão como piada de mau gosto. Olha só, é uma piada. Uma piada de mau gosto é a decisão que corta os penduricalhos dele. E cogitaram a possibilidade de uma greve em protesto contra a perda desses benefícios. Eu encontrei também aqui no YouTube da Metrópole um vídeo que resume muito bem isso, e a opinião dos jornalistas é clara. Eu vou deixar passar aqui para a gente discutir. A coluna da Mirelle teve acesso aos trechos das conversas nas quais a medida é classificada como piada de mau gosto, decisão infeliz, arbitrária e até reformatio impejus, uma expressão jurídica usada quando uma decisão piora a situação de quem recorre. Olha, cara, que assim, é um nível de cinismo que os caras estão se considerando, sei lá, um sem-teto. Qual a situação que está sendo piorada? O que é que está sendo posto aí que vai mudar a vida desses caras para pior? Com um salário altíssimo desse. É o costume, é o comodismo. É o comodismo em certas categorias do serviço público. Ela existe, sim. Parece piada, viu, queridos magistrados? Mas vamos lá. Em uma das mensagens, um magistrado afirma que os pontos levados previamente ao Supremo sobre possíveis prejuízos à categoria foram ignorados e que, em vez de ajustes, a decisão acabou ampliando as perdas. Decisão do ministro Dino, proferida no último dia 5 e complementada ontem. Na prática, ele suspendeu o pagamento de verbas chamadas de penduricalhos, que vêm sendo usadas para driblar o teto constitucional, ou seja,
Você, enquanto magistrado, não pode ganhar mais que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não enquanto salário, mas enquanto penduricalho, pode sim, isso estava permitido. E é isso que eles estavam reclamando aqui no grupo, viu, Felipe? Teve reclamação. Pois é, foram reclamar de uma piada de mau gosto, foram reclamar de uma decisão infeliz, que é claro, infeliz para eles. Infeliz para eles que não vão ter mais essas verbas aí para bancar todas as suas regalias e que nitidamente sempre foi uma estratégia para aumentar os seus salários de uma maneira claramente danosa, que fazia ali um drible, uma manobra para poder ultrapassar o teto constitucional com o pagamento de determinado salário a determinado cargo do serviço público. Uma piada é o que muitos magistrados fazem com a gente no Brasil. Eu quero a opinião de vocês nos comentários aí. Eu peço que, se vocês quiserem, vocês não são obrigados a se inscrever no canal, certo? Esse é o vídeo de hoje. Um abraço.